Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Deus abençoe sua vida, espero que você esteja muito bem, obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez, mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas, como eu sempre peço em todos os vídeos, não esquece de colocar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais e principalmente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É muito importante que você faça isso para você nos ajudar a também semear a palavra do Senhor, que é o objetivo principal desse canal, inclusive é o nome dele, Semeando a Palavra. Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida eu quero estar iniciando mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, muito obrigado por você ter esperado até aqui, muito obrigado pela sua paciência. Se você estiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler do verso 25 ao verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: O que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Amém, queridos? Muito bem, essa passagem do livro de 1 Samuel mostra o menino Davi, ainda um menino, né? Foi levar lá um lanchezinho para os seus irmãos que estavam na frente de batalha. E quando ele chegou lá, ele presenciou aquela afronta do filisteu Golias, que toda vez Golias perguntava: não tem homem aí neste povo que venha me enfrentar? E aqueles homens, inclusive o rei Saul, estavam todos escondidos com medo. De repente chegou um garoto de 17 anos, se não me engano, Davi, chegou ali e ouviu daqueles homens. Quando ele viu o que estava acontecendo, que naturalmente ele conversando com aqueles homens falaram para ele: olha, o rei prometeu que quem tirar a afronta do povo através de uma luta com este Golias, com este gigante Golias, e o derrotar, o rei o fará um homem rico. O rei dará a sua filha em casamento a este homem, e o rei tirará todos os impostos da família, isentará a família deste homem de todos os impostos de Israel. E Davi ficou muito motivado com aquilo, falou: opa, peraí, tanto que ele perguntou de novo para as pessoas: repete para mim, o que foi que vocês me falaram, é isso mesmo? E Davi naquele momento, olha a motivação de Davi já: mas quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi já se levantou cheio de razão, falou: não, isso não pode ser assim não. Havia uma motivação para aquilo. E a mensagem do nosso dia hoje é justamente motivação. Qual a sua motivação para você fazer as coisas que você deseja fazer? Para tudo nesta vida precisamos de motivação, mas contudo encontraremos também oposição pelo caminho. A nossa motivação, primeiramente ela tem que ser maior do que as barreiras que nós vamos encontrar pela frente. Davi, ele ouviu daqueles homens que a motivação, que o rei haveria de enriquecer a pessoa que enfrentasse Golias e o vencesse. Olha só, era um grande gigante, um homem que já tinha ali uma bagagem de guerra, de batalhas.
Mas havia também uma motivação que o rei estava dando, que seria que aquele que vencer ao gigante Golias, este eu o enriquecerei. Essa foi a primeira motivação que o rei Davi encontrou. A segunda motivação foi que o rei daria a sua filha, a princesa, em casamento para aquele homem. E o rei Davi ficou mais, ou Davi no caso, que não era rei nesse tempo ainda, Davi ficou ainda mais empolgado. E mais uma outra coisa que o motivou foi que o rei haveria de isentar a sua família de todos os impostos. Davi pensou, eu serei um homem rico, eu me casarei com a princesa, a filha do rei, e a minha família toda será beneficiada com a isenção de impostos. Davi naquele momento se levantou e fez aquela pergunta, mas quem é este incircunciso que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Pensa numa motivação, né? Foi realmente uma grande motivação. E querido, na nossa vida tudo depende de uma motivação. Eu e você, nós precisamos de uma motivação. Essa motivação pode ser algo positivo, como pode ser algo também negativo na vida da gente. Aí eu lembro de eu lembro de uma palavra do meu pai. Quando eu era bem menino ainda, meu pai um dia estava me ensinando algumas coisas e ele havia me dado umas broncas por causa de algumas bobagens que eu tinha feito, alguns negócios que não era muito correto, coisa de criança, arte de meninos. E meu pai, primeiramente, ele me deu aquela, vamos dizer assim, me deu aquela pancada mesmo. Me enquadrou e falou e chegou duro mesmo comigo. Eu não apanhei, mas foi uma palavra dura que ele jogou em cima de mim. E mais tarde, depois de um tempo, primeiramente, quando você recebe aquela pancada, você fica meio assustado, você fica ali pensando, poxa, o que foi que eu fiz? Será que vai ser sempre assim? Toda vez meu pai vai chegar e me dar uma chicoteada desse tipo, vai me dar uma encostada, uma enquadrada dessa. E depois que eu estava ali meio quieto pelos cantos, eu me lembro que meu pai me chamou para conversar. Falou, filho, vem cá. Você entendeu o que eu falei com você? Você sabe por que eu fiz isso? E aí meu pai começou a se justificar, de certa forma, por que ele tinha feito aquilo comigo. Primeiro, por causa do amor que ele tinha. Eu não quero ver você fazendo coisa errada e crescer achando que o que você está fazendo errado está tudo bem. Não está. Tem que haver uma mudança. E aí meu pai me falou a seguinte coisa, falou, olha, e toda pessoa, quando ela recebe uma negativa, toda pessoa quando recebe uma pancada, ela pode ter essa coisa que você levou, essa surra ou essa correção que você levou, ela pode te mostrar dois caminhos. Agora você tem que escolher um deles. Primeiro, o caminho da compreensão que tudo aquilo que foi feito para te ajudar e você começar a corrigir os seus erros. E também ela pode ter a direção da derrota e você se sentir por causa daquilo um derrotado e achar que aquilo que você fez não podia ser corrigido daquela forma e você resolver continuar fazendo tudo errado, dizendo, eu sou um derrotado mesmo. Às vezes uma pessoa te chama atenção e diz que você fez as coisas erradas, usa às vezes umas palavras duras, e aí você acha que aquilo ali aconteceu, que você realmente não tem solução para você, que você é um derrotado mesmo. Como aquela pessoa que te jogou uma palavra muitas vezes que te trouxe uma afronta ou te trouxe uma correção, às vezes até de uma certa forma dura, você fala, peraí, essa pessoa está pensando que eu sou quem? Vou mostrar para ela quem eu sou. Vou mostrar para ela que eu não sou nada disso que ela falou. Vou mostrar para ela que eu sou uma pessoa capaz. Vou mostrar para ela que eu sou uma pessoa que consigo mudar a minha história. O rei Davi, quando ele escutou que aquele homem havia afrontado, que aquele homem estava afrontando, que ele viu aquele homem afrontando, ele poderia naquele momento, como todos os outros, se esconder. Mas o rei Davi usou aquilo que aqueles homens falaram com ele como motivação. Ele se motivou a falar, peraí, eu vou enriquecer,
eu vou poder casar com a princesa e a minha família vai ser isenta de todos os impostos em Israel? Não, isso aí é um bom motivo para mim lutar. E aí Davi se preparou, foi falar com o rei achou primeiramente que ele não teria condições, não, peraí, é um menino apenas. As pessoas que estavam ali, naturalmente, os conselheiros do rei falaram, não tem condições de mandar esse jovem para fazer uma luta com um cara que já vem de um histórico de guerreiro, um homem que já tem um histórico, já vem lutando desde a sua mocidade, e hoje ele já é um homem de uma idade mais madura. E o rei Davi se justifica dizendo, Senhor, uma vez um lobo tentou pegar as ovelhas do rebanho do meu pai, e eu fui atrás desse lobo e consegui resgatar a ovelha. Um urso também aconteceu que chegou lá, tomou ovelhas do rebanho que eu tomava conta, mas eu fui atrás um leão, perdão, não era um lobo, era um leão. O leão foi e pegou uma das ovelhas e eu consegui lutar contra esse leão e resgatar a ovelha. A mesma coisa aconteceu um urso. Então Davi, ele já tinha, além daquela motivação que ele tinha, por causa daquilo que havia sido prometido pelo rei, ele também já tinha uma pouca experiência, mas tinha. Mas a maior motivação que Davi teve foi justamente, nós identificamos justamente na palavra que ele usa, quando ele diz, quem este homem pensa que é, para afrontar o exército do Deus vivo. Davi era um homem que conhecia ao Deus de Israel. Davi era um homem que cria naquele Deus criador. Davi era um homem que sabia que toda a sua força e toda a sua motivação vinha do Deus de Israel, não somente daquilo que o rei Saul havia prometido, mas havia uma motivação muito maior dentro do coração de Davi, que era justamente ele ser um servo do Deus Altíssimo. Qual é a sua motivação para alcançar os seus objetivos? Talvez você tenha muita vontade de conseguir aquilo que talvez o rei Davi conseguiu, se tornar um homem rico. Não é proibido ninguém se tornar, não é pecado se tornar rico. É pecado se tornar rico de forma ilícita, mas se tornar rico através do trabalho, através do esforço. E talvez a riqueza que eu estou falando aqui, talvez muitas pessoas que estão me ouvindo podem achar que eu estou falando de uma riqueza, sabe, fora do comum. Não. Eu acho que a maior riqueza que nós temos é não sentir falta de nada. Eu tenho comigo que a maior riqueza na minha vida é eu não precisar de nada, eu ter tudo aquilo que eu preciso para viver com alegria, eu ter tudo aquilo que eu preciso para ver a minha família bem. Essa é a maior riqueza que eu preciso. Mas se você é um homem empreendedor, que você quer realmente crescer na vida, você quer ser um homem que chegue num status de um milionário, por exemplo, nada te impede que você faça isso. Apenas faça de forma correta, de forma lícita. Não se envolva com coisas erradas, não se envolva com coisas das quais você vai se arrepender depois. E o rei Davi, o que ele fez? Davi, no caso, o que ele fez? Ele foi lutar contra aquele gigante. Ele já tinha uma pequena experiência por causa de um urso e de um leão que ele combateu para não permitir que eles levassem as ovelhas do rebanho do seu pai, que ele tomava conta. E ao mesmo tempo ele tinha a motivação, que era aquilo que o rei havia prometido, que seria a riqueza, o casamento com a princesa e a isenção de impostos dos seus familiares. E aí eu faço essa pergunta: quem não gostaria de alcançar o que Davi desejou? Mas tinha um gigante. Qual o gigante que te afronta? Qual o gigante que se coloca diante de você nesses momentos em que você quer conquistar algo na vida? Seria o gigante, esse gigante seria a tristeza? Muitas vezes nos entristecemos com as palavras que recebemos. Muitas vezes nós nos entristecemos com aquilo que nós queremos fazer, porém tem pessoas que estão totalmente contrárias. Precisamos avaliar sim muito bem aquilo que nós queremos realizar, se aquilo está dentro do nosso alcance. Se não está, precisamos nos preparar para aquilo, porque um dos maiores problemas das pessoas, do ser humano, é ele muitas vezes ele almejar aquilo que ele viu uma outra pessoa conquistar, mas ele não se prepara. Você veja bem, por exemplo,
uma coisa, eu uso muito meu pai nessas coisas, e meu pai muitas vezes ele falava isso. Quando eu, depois de casado, comecei a construir minha casa, eu tinha vontade de ter um carro para poder passear com a minha família, eu tinha vontade de ter algumas coisas que eu não tinha na época, e meu pai sempre foi um grande incentivador meu para conquistar tudo aquilo que eu tinha vontade, mas ele sempre dizia, cada coisa no seu tempo. Primeiramente, você não tem um lugar onde abrigar a sua família. Eu morava num chalezinho nos fundos do quintal onde eu tenho minha casa hoje, e eu estava começando a construção da casa da frente, e ele dizia assim, você precisa de uma casa boa para abrigar a sua família. Então, como é que você quer ter um carro hoje? Carro é uma outra família. E meu pai me incentivou a primeiro construir a nossa casa, abrigar os meus filhos de uma forma digna, e aí sim eu teria um momento que saísse e eu poderia a partir dali começar a pensar em comprar um carro para minha família, e foi o que eu fiz. Eu só comprei o primeiro carro meu quando eu já tinha a minha casa construída. Ela não estava ainda como eu queria, mas a minha família já estava bem abrigada. A minha família já não estava mais morando num chalezinho nos fundos de casa cheio de goteira como era. Então, era um incentivo que meu pai me dava nisso aí. Por quê? Porque para você conquistar aquilo que você quer, você tem que se preparar para a conquista. O rei Davi, ele já tinha passado por uma experiência e ele entendeu que naquele momento ele tinha já alguma experiência que podia lhe conceder a vitória. Todavia, a sua vitória não estava somente naquilo, mas estava em quem Davi confiava. Em quem você confia para alcançar os seus objetivos? Você confia no homem ou você confia no Senhor? A tristeza que pode vir no coração das pessoas, ela pode vir por causa de palavras que você recebeu muitas vezes, palavras contrárias àquilo que você gostaria de fazer, mas a tua motivação principal tem que vir no Senhor. O desânimo pode ser alguma coisa que pode estar impedindo a sua caminhada, a sua vitória. Então, quando você pensar nisso, pense que o desânimo, ele é um tempo na sua vida, mas que você pode mudar isso. Confie no Senhor, leia na palavra de Deus e você vai ver o que os heróis que a palavra de Deus nos apresenta fizeram para alcançar os seus objetivos. Homens que talvez aos olhos humanos não tinham condições, Davi era um deles. Aos olhos humanos, Davi não tinha condições de lutar contra aquele gigante. Aos olhos humanos, Gideão não tinha condição de combater os filisteus. Aos olhos humanos, Neemias não tinha condições de reconstruir os muros de Israel. Mas todos eles se firmaram no Senhor. Todos eles se firmaram naquele que tem possibilidade de nos dar a vitória. Precisamos apenas nos preparar para ele. Davi já havia passado por uma preparação quando ele matou o leão e matou o urso. Neemias, um homem que estava lá na Babilônia, quando ele recebeu a notícia que os muros de Jerusalém estavam queimados a fogo, que aqueles que escaparam do exílio estavam vivendo em extrema miséria, ele se preparou através do quê? Através do Senhor. Ele esperou o momento certo para falar com o rei Xerxes, para que ele pudesse voltar para aquele lugar e curar e ajudar a que o seu povo fosse novamente livre, que o seu povo fosse alimentado, que os muros fossem reconstruídos. Moisés, 40 anos vivendo no palácio de Faraó, mais 40 anos no deserto sendo preparado pelo próprio Senhor para poder libertar o povo de Israel que estava no Egito. Havia uma motivação. A motivação era a liberdade, era a terra prometida, mas haviam lutas que precisavam ser travadas e Moisés tinha essa motivação, e a motivação de Moisés era quem? Era o Senhor. Então nós não podemos achar que as coisas que acontecem na nossa vida vão acontecer por acaso, não. O Senhor tem coisas grandiosas para mim e para você, mas precisamos que estas coisas sejam feitas no seu tempo. A falta de recursos muitas vezes é uma grande desmotivação, mas nós precisamos entender
que os recursos serão alcançados. Veja bem o que aconteceu com Neemias. Neemias sabia que para a reconstrução dos muros de Israel não seria uma coisa fácil. Ele conseguiu com o rei a liberdade para ir até Israel. Ele conseguiu cartas pelos lugares onde ele devia passar. Ele conseguiu madeira para levar para aquele lugar para a reconstrução dos muros. Mesmo quando chegou lá, encontrou Sanbalat e Tobias, que eram as suas pedras de tropeço. Por isso que eu falei, haverão sempre pessoas tentando desmotivar você, mas a tua motivação tem que estar no Senhor, tem que estar na sua palavra. As palavras de derrota, como eu já falei anteriormente, elas vão aparecer. Pessoas vão tentar tirar a tua motivação. Não permita que a desmotivação tire você da sua vitória. Pense que aquilo que você tem para fazer, esteja você nas mãos do Senhor. Lá no livro de Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Então tudo aquilo, ali o salmista Davi fala, deleita-te no Senhor. Então nós precisamos entregar as nossas necessidades nas mãos do Senhor, e ali virá a motivação para que nós possamos conquistar a nossa vitória. Nós não conquistamos vitórias sem lutas, queridos. Nós não conseguimos vitórias sem você enfrentar os gigantes que vão aparecer na sua vida. Seja ele a tristeza, seja ele as palavras de derrota, seja ele a desmotivação. São gigantes que vão aparecer no nosso caminho, são barreiras que vão aparecer no nosso caminho, mas nós precisamos enfrentá-los. Rei Davi, para conseguir chegar onde chegou, primeiramente ele teve que lutar com um gigante. Depois que ele lutou com esse gigante, ele precisou mais tarde ser consagrado, quando Samuel foi até a casa de seu pai e o consagrou rei sobre o povo de Israel. E mesmo depois de tudo isso acontecido, houve muitas lutas até Davi chegar ao trono. Davi, ele viu que havia motivação na riqueza, havia motivação do casamento com a filha do rei, havia motivação de tornar a sua família isenta dos impostos, mas ele encontrou depois disto muitas barreiras. Mas olha onde Davi chegou. Davi chegou ao reinado, ao trono de Israel, e Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Será que eu e você não temos motivações para alcançar as vitórias que o Deus tem para nós? O nosso Deus, ele é um Deus de vitórias. O Senhor dos exércitos, ele é um Deus que nunca perdeu uma batalha. E se você estiver do lado deste que é um vencedor, você também será um. Agora, se você andar com derrotados, se você andar com pessoas que só vivem derrotadas, você será igual a eles. Esteja do lado daquele que pode garantir as suas vitórias. E as nossas vitórias são garantidas através do Senhor. Davi era um homem que, veja bem, ali naquele lugar, naquele momento, já há 40 dias, Golias andava afrontando aquele povo, e todos os homens que estavam ali, inclusive os irmãos de Davi, eram guerreiros, eram homens do exército de Israel, e nenhum deles teve coragem de enfrentar o gigante Golias. Somente aquele menino de 17 anos. Quando Samuel chegou à casa do pai de Davi, de Jessé, para ungir o novo rei de Israel, que Deus havia mandado ele lá, ele foi. E Samuel, quando viu os filhos de Jessé, achou que era esse, Samar, Eliasabe, acho que é Elisabe, se não me engano. Ele foi e olhou para aquelas pessoas, mas Deus já tinha lá um menino programado para isso, e era Davi. Então, queridos, pense na motivação que você tem para seguir em frente. Nós vemos muitas vezes pessoas que estão caminhando com o Senhor durante um tempo e depois essas pessoas desistem. Por que essas pessoas desistem? Porque lhe faltou a motivação. E qual é a motivação? A motivação é o Senhor.
Quer uma motivação para você seguir nos caminhos do Senhor? Olha para a cruz de Cristo. Olha para o caminho que Jesus fez até chegar na cruz. E veja se não é uma motivação perfeita para você continuar. Porque tudo aquilo que ele sofreu, eu e você haveríamos de sofrer. Mas a morte dele na cruz do Calvário nos deu o direito de alcançarmos a nossa salvação, sem precisarmos passar pelo martírio da cruz, sem precisar passar pelo sacrifício que era feito no Velho Testamento. Hoje, o nosso sacrifício, o nosso cordeiro já foi sacrificado. Hoje não precisamos mais de sacrifício, hoje precisamos crer. Lá nos livros do Novo Testamento fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Fala lá no livro de Romanos que aquele que crê no seu coração e com os seus lábios confessar que Jesus Cristo é o Senhor, este será salvo. Então hoje a nossa motivação tem que ser a cruz, tem que ser Jesus, tem que ser o Salvador. Pense nisso, meu irmão, pense nisso, minha irmã. Não se deixe levar pelas palavras deste mundo, não se deixe levar pelas seitas que vão aparecer com uma proposta muitas vezes mais fácil de você até seguir. Olha, não precisa se preocupar com isso, você não precisa seguir desse jeito, segue desse jeito aqui, mas totalmente fora da palavra de Deus. Lembre-se de Jesus, lembre-se da cruz que ele venceu e que eu e você também venceremos, porque ele diz na sua palavra, no livro de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas eu venci, vocês também hão de vencer. Então pense nisso aí, não se deixe levar pelas palavras vãs, pelas fábulas. Pense, a nossa motivação é Cristo, a nossa motivação é a cruz do Senhor, que hoje está vazia, porque aquele que foi colocado na cruz ressuscitou o terceiro dia e já está hoje à destra do Pai. Pense nisso. Eu quero orar com você nesse momento e depois eu quero fazer as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. Que todos aqueles que estão assistindo do outro lado desta tela, que cada uma dessas vidas possam ser motivados pela cruz do Senhor, possam ser motivados por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que cada um de nós, ó Deus, possamos passar por todas as barreiras que possam tentar nos impedir, que a tristeza, as palavras contrárias, que tudo aquilo que o inimigo tenta lançar sobre as nossas vidas, que não impeçam a nossa caminhada, que o amor do Senhor esteja presente em cada coração, que tudo em nós seja para a glória do teu nome. Te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado, querido, pela tua presença até aqui. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.